Oi, gente! Semana do Dia das Mães. E eu queria compartilhar um pouquinho uma reflexão com vocês sobre ser mãe. O que será que é uma boa mãe? Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me questionou: Aline, você quer ser mãe? E eu respondi: olha, nesse momento não tenho essa vontade de ser mãe. E ele me respondeu: você sabe que você seria uma boa mãe? E aquilo ficou na minha cabeça. O que será que tem em mim que ele olha e identifica como uma boa mãe? E agora eu estendo essa reflexão para você. O que você considera boa mãe? O que tem na tua listinha mental quando você diz essa frase, fulana é uma boa mãe? Se a gente for olhar culturalmente, a nossa cultura hoje, ela tem determinados checklists, digamos assim. A gente tem determinados pontos que nós consideramos como bom ou mal. Então, uma boa mãe hoje na nossa cultura precisa agir desse jeito, ter essa postura, falar essas coisas e assim por diante. Se for olhar 10, 20 anos atrás, essa listinha, esse checklist de ser uma boa mãe era outro, era totalmente diferente. Se nós formos levar essa mesma pergunta num outro continente, num continente onde a cultura é totalmente diferente, você vai ter outras respostas. Essa listinha do que é ser uma boa mãe será completamente diferente. Então, o que será que realmente está por trás de ser uma boa mãe? Dentro do trabalho da constelação familiar, a gente sempre olha além, né? Então, esse olhar além é o quê? É olhar para a vida. Ou seja, a vida, de alguma forma, tomou essa mulher e disse: você vai ser mãe. Para a vida, para essa força, para essa energia, ele não vai olhar um checklist e dizer: essa mulher tem isso, essa mulher tem aquilo. Não. Simplesmente a vida vai tomar essa mulher, às vezes pelo colarinho forçado, e vai dizer: você será mãe. Então, para a vida, para essa força que cria, essa mãe é uma boa mãe. A gente fala que na constelação, essa mãe é a mãe certa para esse filho. E por que é interessante a gente incentivar esse tipo de pensamento e esse tipo de olhar na nossa vida? Porque quando a gente começa a entrar num lugar de julgamento de certo e errado, de bom ou mal, percebam que sempre que eu levo esses conceitos para o meu dia a dia, há uma separação. É como se algo dentro da minha alma me separasse do objeto do qual eu estou julgando. É observado nas constelações e em todo esse trabalho filosófico que quando nós começamos a julgar o bom e o mal, o certo e o errado, há uma separação, há um buraco dentro da nossa alma e não adianta, de alguma forma a gente vai tentar preencher esse buraco com outras coisas. É uma carência primária do primeiro movimento, a primeira relação que nós temos é com a nossa mãe. Então, quanto mais eu me aproximo internamente da minha mãe, deixando alguns julgamentos do que eu considero ser boa mãe, mais a minha alma, minha essência vai se aproximando dessa mãe. E tudo aquilo que tinha no meio de nós, aquelas coisinhas que a gente preenchia, né? Os buraquinhos, eles deixam de existir. Existem mães que são tóxicas, ou seja, mães narcisistas, tem as mães abusadoras, existem mães que inclusive trazem violência sexual, abuso mesmo de verdade, entre outros níveis de toxicidade emocional. Nós não vamos entrar nesse sentido, nesse lugar, porque aqui a gente está falando de um nível emocional, de um nível de comportamento. Claro que nos casos de uma toxicidade emocional e às vezes até de um perigo de vida, que existem esses casos onde realmente a mãe traz um risco de vida,
É importante você manter uma distância física, né? Isso é risco de vida. Mas internamente, aqui dentro, é muito importante a gente começar a reconstruir esse vínculo com essa mãe. Às vezes a gente tem algumas ideias também distorcidas. Para eu fazer as pazes com minha mãe, eu preciso necessariamente falar com ela, conviver com ela. E não. Na prática, a gente percebe que o movimento é muito mais interno. Existem muitas pessoas que convivem, inclusive diariamente, com as suas mães e dentro de suas almas, dentro do seu ser, não tem esse vínculo com a sua mãe. Isso é muito mais comum do que se imagina. Então, de novo, qual é a minha listinha mental, né? O que eu considero como boa mãe? Será que se eu abrir mão de alguns desses itens dessa minha listinha, a minha alma não se aproxima um pouquinho mais dessa mãe? Será que se eu olhar para ela e perceber que talvez ela também tenha conceitos a respeito da mãe dela, do que é bom ou mal, do que é ser uma boa ou uma má mãe, será que também eu não vou ter uma compreensão um pouquinho maior? Será que eu não vou entender que essa relação dela e da mãe dela influencia, inclusive, na minha relação com ela? E é muito interessante que quando a gente começa a expandir esse olhar, né, olhar para nossa mãe, perceber que existe uma história atrás, que existe a relação dela com a mãe dela, que por consequência com a mãe dela e assim por diante, né, como uma fila de ancestrais, e que para cada uma tinha um significado ser mãe ou ser uma boa mãe. A gente não sabe como é esse processo de nascer uma alma. Existem muitas teorias, a maioria delas dentro desse caminho religioso, e aqui a gente não entra nisso, né? Como a gente não sabe, não tem uma certeza de como é tudo isso, o que a gente pode fazer dentro de nós, nos conectarmos com essa força que escolheu essa mulher para ser a sua mãe e soltando devagarinho todas as expectativas que a gente criou a respeito do ser mãe. Mas aqui tem uma outra coisa também. Eu tô falando muito de filho, eu como filha, mas e eu como mãe? Às vezes eu também posso criar uma série de ideias do que é ser mãe e isso também me afasta do meu filho. Como é eu no papel de mãe? Porque se eu tenho um checklist do que é ser uma boa mãe, eu posso tentar muito fortemente me encaixar nesses comportamentos e reproduzir uma ideia do que eu considero ser uma mãe, uma boa mãe. E talvez não seja isso que o meu filho precise. Ou pior, eu vou engessando a minha essência dentro de uma ideia. E nesse sentido, todas as mães são boas. E depois de entrar nesses devaneios e reflexões, eu cheguei à conclusão que sim, se eu decidir ser mãe, também serei uma boa mãe.